é Tiago, eu estou na DAI há 5 anos e eu sirvo ao Senhor no Ministério de Louvor. Eu sou a Fernanda e estou servindo no Ministério do Staff. Em 2023, nós passamos por um momento muito desafiador, né? A nossa filha, né, Manuela, em julho, ela começou a ficar doentinha, começou a ter uma gripe normal e começou a agravar. Então, os medicamentos não faziam efeito e a gente, naquela correria de hospital, passamos o mês todo de julho indo para o hospital e em agosto ela teve uma piora e ela veio a falecer, né? Então, assim, foi um momento muito triste, continua sendo um momento muito triste para nós e, assim, algo inesperável. Eu acho que é algo que nós nunca imaginávamos que íamos passar, né? Onde você leva sua filha para um hospital e espera retornar para casa, como todas as outras vezes que aconteceu, né? E aí é um momento onde você percebe que tudo acaba, né? O chão vai embora, o silêncio é barulhento, né? Não tem nada que conforta, não tem palavra, não tem... É um sentimento que, como eu disse, ele é um sentimento tão forte que ele sai do lado emocional e ele se torna físico. Eu nunca vou esquecer esse sentimento porque eu nunca senti algo assim. Realmente você é tocado tão forte, que você sente no físico mesmo, no peito, você sente a dor, né? E realmente foi uma experiência muito difícil, continua sendo, né? Muito difícil, mas com a graça de Deus a gente vem vencendo e vamos vencer até o fim. Vamos. No momento que a gente estava lá no hospital, eu vendo minha filha ali naquele leito, né? Por várias vezes, eu disse para a médica que estava atendendo, para a doutora, eu falei para ela assim, doutora, você sabe por que eu não me desespero? Porque eu não estou aqui desesperada? Eu falei, porque eu creio num Deus que tudo pode e tudo faz. Eu creio que Deus, ou ele vai curar minha filha, ou ele vai levar minha filha. Não existe meio termo. E eu falei para ela, eu sei que Deus, ele rege as nossas vidas e nada foge do controle de Deus. E eu falei, é claro, é óbvio que eu não gostaria de ver minha filha no estado que ela está. Ela estava entubada, ela estava com um dreno no pulmão, ela estava com catéter e ela não tinha mais, os médicos não davam mais esperança para ela. E eu falei assim, eu sei que Deus, ele pode fazer o que ele quiser fazer, ele age no impossível. Eu falei, é claro que se eu for perguntar a minha vontade, e eu disse isso para a médica, a minha vontade é que Deus cure a minha filha, que ela levante dessa cama. Mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu ainda não, eu lembro desse dia porque eu falei para ela assim, eu não gostaria que a vontade dele fosse um não.
Mas eu falei, eu não sei se eu estou preparada para o não de Deus. E eu falei, por isso que a gente ora. E a gente pede para Ele, para que Ele faça, né? Então, naquele momento, eu orei, eu cheguei até perto da Manuela, e eu lembro que eu fiz a oração, foi pregado esses dias sobre Ezequiel, e eu falei, Senhor, assim como o Senhor fez naquele vale de ossos secos, o Senhor deu vida, o Senhor restaurou, o Senhor levantou um exército ali no meio dos ossos, faça isso com a minha filha. E eu falei que essa transfusão que ela está recebendo, que ela seja algo sobrenatural, né? E a resposta de Deus foi não, né? E assim, como entender e como aceitar, não é nem entender, como é aceitar isso, né? Porque a gente lê Romanos 12 e a gente fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e ela é agradável. E como entender isso e aceitar como sendo bom essa situação? Então, assim, para mim, eu não posso tirar Deus da equação nunca. Porque se eu tirar Deus da equação, a gente enlouquece, a gente se desespera. Muitos falaram para a gente entrar com recursos atrás do hospital, dos médicos, porque eu acredito que houve uma negligência médica. Por tanto tempo que eu levei minha filha no hospital, ela tinha apenas 4 anos e eu levei ela uma semana seguida, eu levei ela domingo, segunda, terça, quarta, não foi por falta de ir ao hospital, não foi por falta de buscar uma ajuda. E eu falei, Deus, né? Se eu tirar o Senhor da equação, se eu entender isso como um erro médico e não como a sua vontade, eu vou enlouquecer. E isso não vai trazer minha filha de volta. Exatamente. E quando você para pensar, tirar Deus da equação, né? A gente tira Deus da equação e coloca o que no lugar, né? Então essa questão, isso também naquele momento você chega e você vê ali uma criança de 4 anos lutando pela vida e não foi falta de oração, não foi falta de pedido, né? Tinha muita gente orando, tinha muita gente intercedendo, mas é o momento em que Deus fala não, né? Dessa vez não. E a gente tem que estar preparado para esse não de uma forma afrontosa, mas de uma maneira de Deus, agora só tem o Senhor. Se não for o Senhor, o que eu vou fazer com esse buraco, com esse vazio que ficou, né? Então, ver e sentir e ter a plena confiança de que Deus, Ele nunca perde o controle, isso fortalece a ideia de que a vontade dele é sim boa e ela é perfeita. A gente não vai entender aqui, talvez vai demorar muito, né? Esse questionamento na nossa cabeça e essa pergunta sempre vai existir, mas a certeza e a confiança de que Deus ele está sempre no controle e que a vontade dele ela é, como você disse, boa, perfeita e agradável, é o que nos mantém firme e continuando no caminho, né? Hoje já se passaram mais de 2 anos, né? Tem sido muito desafiador ainda, são várias questões, são vários pensamentos, são coisas que não existiam e passam a existir. Então são sentimentos novos, são coisas que tipo a gente vive aqui acreditando que a gente entende tudo e sabe tudo, a gente tem um jeitinho para tudo, mas tem coisas que Deus ele quer ensinar e como foi pregado, ele coloca marcas na gente que essa marca ela vira um propósito e eu acho que essa é a palavra, propósito.
por que isso, né? Por que isso aconteceu com a gente? Porque é o propósito de Deus. Tem um propósito aí. Às vezes a gente não entende, mas a gente vai seguir nesse propósito porque Deus tem isso para a nossa vida e a gente vai entender. Um dia tudo vai ser revelado, tudo vai ficar às claras e talvez a gente olhe para trás e fale assim, poxa vida, olha, lembra que aconteceu isso? E a gente sofreu tanto para entender e hoje a gente entende com tanta perfeição e facilidade, né? Eu acredito muito nisso, que Deus ele sempre tem o melhor e tudo vai ficar bem esclarecido para a gente. Todos os dias a gente pede força para o Senhor, todos os dias, não tem um dia sequer que a gente não lembre dela, não tem um dia que a gente não vá para a igreja ou que a gente lembre de louvores que ela gostava, que o louvor que ela mais gostava era o Aguardo o Dia. E então, assim, todos os momentos dela com a Yasmin, brincando, era louvando, eram cantando, não tinha alegria no mundo que não fosse ela estar na casa do Senhor. Então, assim, eu acredito sim que ela está vivendo um momento maravilhoso que um dia a gente almeja estar junto, né? Então, assim, esses 2 anos parece que foi ontem, né? E assim, passa muito rápido e eu sei que Deus ele vai continuar sustentando, né? Mas a gente vai caminhando, a gente vai conseguir. Então, o que a gente tem para dizer para algumas pessoas que passam por dificuldades também? A gente não é único, não é só a gente que passa por dificuldade. Me veio muito à mente no momento, no dia, parece que Deus ele conforta, né? Ele tem as maneiras de confortar e falar com a gente. Eu me lembro muito, muito, muito forte quando a gente recebeu a notícia, aquilo veio, né? Aquela sensação, aquele sentimento, aquela dor, e ao mesmo tempo veio a passagem de Jó. E o que eu senti, Deus me fez imaginar e vislumbrar a cena de Jó, foi 10 vezes mais, né? Isso de uma certa forma, ele me deu deu forças para suportar isso, né? Então assim, o que eu tenho para dizer é que, independente da situação, pode ser um luto, pode ser perder o emprego, pode ser perder um ente querido, alguma coisa, o que for. Pergunta para você assim, o que eu vou colocar no lugar disso? Essa marca, ela tem que causar na gente um sentimento que ela vai abrir uma ferida mesmo que vai causar um impacto tão grande que ela vai falar, antes era assim e agora é desse jeito. Então, para que isso aconteça com a gente não desista, não desanime. Essas cicatrizes elas vêm, essas marcas elas vêm, mas a certeza de que Deus ele está no controle de absolutamente tudo, não tem nada, não existe nada que ele não controle, ele não saiba. E ele também não é um menino, ele não está fazendo para brincar, vou fazer só para ver como que isso... Não é assim. Ele sabe e ele causa isso na gente porque ele sabe o quanto a gente é forte e o quanto a gente consegue. Na Bíblia está falando que para cada um Deus deu ali o jugo que consegue suportar, né? Então não desanima, é aquele ditado, né? Levanta, sacode a poeira e vamos embora. Não pode desanimar, não pode parar, porque se a gente desanima e esquece e deixa para lá, se revolta, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de ninguém, quem que você vai encontrar depois? Quando tudo isso passar, o que vai acontecer com você? Sua vida vai ser o quê? Um escuro? Vai sumir tudo e desaparecer?
Não, tem algo melhor, né? Deus, ele tá lá, ele vai mostrar, ele vai dizer, ele vai revelar tudo, né? Para quem passa ou está passando por alguma dificuldade, para quem está desanimado, para quem acha que não tem mais jeito, tudo tem um jeito. Para a morte, aqui nesse mundo não tem, mas tudo tem um jeito. Tem um jeito para o desemprego, tem um jeito para as dificuldades. Então, assim, não troque nada, não troque Deus por nada. Eu acho que isso vai valer a pena, né? Vai valer a pena lá na frente. Por mais que a gente passa por caminhos estreitos e Jesus nunca prometeu, né, só vitória. Ele nunca prometeu só felicidade, né? Se fosse assim, talvez seria muito fácil, né? Então, que a gente realmente busque nele e tenha comunhão com os irmãos, porque graças a Deus, e eu agradeço, nós agradecemos muito as orações, porque, como foi já mencionado aqui, eu sei que teve um exército de gente orando. E a sua oração, não pense que a sua oração não foi atendida. Ela foi atendida em outro aspecto. Ele não curou minha filha, mas Ele está curando as nossas almas. Ele está nos sustentando. A sua oração nos sustenta. Quando você pensa que sua oração não tem mais valor, quando você pensa que para que eu faço isso, se o que eu oro Deus não responde, é o que a gente vê. A gente acha que Deus não está respondendo, mas Ele tem sustentado. Muita gente tem nos sustentado através das orações. A sua oração sustenta. Então, vamos juntar as nossas forças, continue firme, né? Para que realmente, quando você precisar, quando você estiver precisando, Deus esteja te sustentando. Então, não desista de Deus, porque Ele não desiste. Ele não desiste de você e eu sei que Ele não tem desistido de nós, porque é isso que tem nos mantido em pé, né?